Boa noite, vamos para a gravação de hoje. Ruth agiu e depois descansou no Senhor. Ruth 3, versículo 18. Na semana passada falamos um pouco sobre Noemi, a mulher que volta para sua terra natal, e pede para ser chamada de amarga. Mas depois ela percebeu que Deus estava agindo em sua vida. Nos bastidores. Falamos também na nora de Noemi, que era estrangeira, adorava outros deuses, mas que passou a adorar o único e suficiente Deus pela convivência com sua sogra Noemi. E falamos um pouco de Boaz, fazendeiro que se agradou de Ruth, do que ouviu a respeito dela e a resgatou, casando-se com ela e comprando as terras de Noemi e passando a sustentar as duas. Hoje vamos dar alguns destaques que faltaram na semana passada. Vejamos. O primeiro destaque. Olhando para o exemplo de Ruth, a tarefa pastoral não é designar papéis ou dirigir uma peça, mas ajudar as pessoas a entrar na história, exatamente como elas estão. Isso mesmo. Para nós, pastores, nós não temos o controle do que acontece na vida das pessoas, mas nós podemos auxiliar as pessoas a perceberem o quanto Deus as ama, o quanto Deus as deseja na sua presença e ajudar as pessoas a entrarem na história de Deus, aceitando esse convite do Senhor Jesus de estar em relacionamento com Ele. Isso nós podemos fazer. E aí Deus vai fazer a sua obra do seu jeito, no seu tempo, na vida dessas pessoas. Noemi entrou na história reclamando de Deus. Olha só. Até perceber seu agir. Então renova sua esperança e passa a louvar a Deus e buscar entender o que ele estava fazendo para poder ajudar sua nora. Então, de mulher amarga, ela passa a ser uma mulher esperançosa. Houve um câmbio, houve uma mudança. E isso precisa acontecer na nossa vida também. Nós às vezes ficamos indignados, reclamando, murmurando das dificuldades que temos, mas não permitimos Deus agir, porque a gente quer que seja do nosso jeito. Deus age do jeito dele, no tempo dele, da maneira como ele quiser. E o quanto mais cedo nós aprendermos isso e permitirmos Deus agir da maneira dele, melhor para nós. Outro ponto, em Ruth 3,18, nós vemos que Noemi disse para sua nora: agora descanse, minha filha, até vermos o que acontecerá. Esse homem não vai perder tempo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele vai resolver a questão hoje mesmo. Foi o que a Noemi falou para sua nora, a Ruth. Então Ruth tinha seguido as instruções da sua sogra. E foi até além, porque ela acaba pedindo algo para ele que a sogra nem tinha falado. E agora ela então tinha de esperar para ver o resultado. E é assim. Algumas coisas nós vamos precisar fazer. E aí esperar que Deus faça a sua obra. Às vezes ele pega outra pessoa para nos ajudar. Circunstâncias. E nós temos que aprender a esperar no tempo dele. Pois Ruth dependia dos desdobramentos entre Boaz e os outros parentes. Noemi também nos ensina a esperar em Deus no seu tempo. Olha aí quanto aprendizado. Ruth entra na história seguindo a instrução de sua discipuladora. A própria sogra era sua discipuladora, aquela que estava falando de si para o lado. Então, a sogra fez o papel de discipuladora. Ela tinha um plano para conquistar Boaz e fala para sua nora. Esta vai além, inclusive. Em Ruth 3,9 está escrito: ele perguntou, quem é você? Ela respondeu, Ruth, né? Sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas. O Senhor é meu parente próximo e, como sabe, é resgatador. Tem o direito de se casar comigo. Olha só. Ruth então fala para ele abrigar ela debaixo das suas asas. Ruth pede arrego, né?
Olha que interessante. A sogra não tinha falado isso. Essa parte que ela foi além. Ruth foi direta, falou o que precisava. Era a oportunidade dela. O não, ela já tinha. Deus estava conduzindo tudo, a todo momento. Assim Ele faz a nossa vida. Boaz age rápido, vai atrás para resolver a situação. Sabia que podia não dar certo, conforme ele pensava, mas confiava na direção de Deus e demonstrava equilíbrio emocional. Às vezes nos falta esse equilíbrio emocional. Boaz teve esse equilíbrio emocional, confiou no agir de Deus, falou com o seu parente e as coisas se resolveram no tempo de Deus. Boaz agiu com convicção, não deixou dúvidas de seu compromisso em assumir Ruth e tudo o que envolvia, demonstrando seu caráter. E isso fez a diferença. Esse caráter é uma virtude, um dom de Deus na vida da pessoa. E Boaz tinha isso, porque Boaz tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia a palavra e vivia essa palavra que ele conhecia. Nós às vezes conhecemos e não vivemos o que conhecemos, e isso nos traz muitas dificuldades. Boaz então passa a ser um herói que resgata duas viúvas da pobreza, tanto Ruth como Noemi. Ruth e Boaz se casaram e Deus abençoou e ela teve um filho. Isso nós vemos em Ruth 4:13. E esse filho passou a consolar sua sogra. Ela foi cuidada, inclusive, por esse neto em sua velhice. Olha que interessante. Esse filho, que se chamava Obed, foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, o grande rei de Israel, e que deu descendência ao Rei dos Reis, Jesus. Olha que sucessão! E isso que Ruth era estrangeira, mas Deus abençoou, usou dessa mulher estrangeira para que viesse aí o Rei dos Reis. Do casamento da estrangeira, outrora viúva, pobre sem prestígio, com Boaz, um fazendeiro bom e temente a Deus. Eles entram na grandiosa história de amor de proporções épicas. Ruth foi bisavó de Davi, o maior de todos os reis que Israel já teve. Deus é especialista de agir dessa maneira. Ele nos resgata e escreve de novo a nossa história. Uma vez que tememos a Ele, seguimos as suas orientações, andamos no seu caminho, vivemos o estilo de vida que lhe agrada. Às vezes nós buscamos agradar a nós mesmos e desagradamos a Deus. Temos que repensar nisso. No seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, Ele nos usará para a sua obra, não antes e nem depois. Ao lermos no texto, parece que tudo se resolveu em minutos. Contudo, não foi tão rápido, não. Nós temos que aprender a esperar. Cada um deles teve de aprender a confiar e descansar no Senhor. Fazer a sua parte e descansar no Senhor. Em seu agir, no seu tempo e de sua maneira. A ansiedade é uma grande inimiga no agir de Deus. Grave isso. A ansiedade é uma grande inimiga na maneira de Deus agir em nosso meio. Através dessa história tão empolgante, o Espírito Santo de Deus nos convida a refletirmos sobre nosso relacionamento em 3 áreas. Primeiro, dedicar-me ao relacionamento com Deus. Noemi e Boaz já conheciam sobre Deus, tinham uma caminhada com Ele. Desde pequenos foram instruídos e motivados a o adorarem e terem um relacionamento com Ele, com Deus. Para Ruth era tudo novidade, teve de aprender. Deus foi ao encontro de Ruth e a resgatou de uma vida de miséria. Além disso, ele a elevou a bisavó de Davi. O relacionamento com Deus, além de me resgatar de uma vida de pecados, me dar sentido e direção para a minha vida, para o meu futuro,
ainda posso ser surpreendido por Deus, como aconteceu na história de Ruth. Ruth aprendeu a descansar e confiar no Senhor. Hoje, lá na eternidade, junto do Senhor, ela continua essa história. Segundo, dedicar tempo com pessoas não cristãs. Noemi passou para sua nora tudo o que sabia de Deus. Foi o suficiente para ela desejar seguir a vida junto com a sogra. Mesmo que por um período a sogra estivesse amarga. Foi um momento, não foi uma vida toda. Porque foi o comportamento, as atitudes, a maneira da sogra agir que fez com que Ruth quisesse continuar, seguir a vida com a sogra. Vamos pensar nisso. Terceiro, dedicar tempo para estar em relacionamento e caminhar em discipulado. Ruth conhecia o suficiente de sua sogra para decidir deixar sua história, sua família, para ir atrás e seguir com a sogra. Eram uma pequena comunidade. Ao casar-se com Boaz, a comunidade aumentou, e a gratidão, o louvor, a adoração, a reverência ao Senhor eterno só aumentou dia após dia. E isso deve acontecer conosco também. Nessas três áreas do relacionamento está o cumprimento de nosso ID: Deus, incrédulos e crentes. De início, parece que a história de Noemi, a história de Ruth, seria só mais uma entre milhares. Contudo, por algum motivo, Deus resolveu a usar como exemplo para todos os tempos, a registrando em sua palavra. De alguma forma, a minha e a sua história podem servir de exemplo também para milhares de outras pessoas que virão após nós. Não sabemos. E uma vez que caminhamos em obediência ao Senhor, em relacionamento íntimo e amoroso com Ele, em resposta ao seu convite, seremos muito abençoados aqui e por toda a eternidade. Cada segundo nesse relacionamento é valioso. Sei o quanto minha vida mudou e tem se transformado. E tem sido transformada, minha vida, desde que iniciei a caminhar com o Senhor, a descansar nele. Todo dia aprendo um pouco mais. O convite está estendido a todos. Sugiro que você aceite o convite de Jesus. Aproveite a oportunidade. Oremos. Amado e eterno Pai, graças te damos pela história envolvente de Noemi, Ruth e Boaz. Obrigado, Pai, que tu deixou registrado essa história espetacular, para que pessoas simples como nós percebam que nossa vida também pode ter um significado ainda maior quando for inspiradora na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, no Teu agir, a fazermos aquilo que nos cabe e descansarmos em Ti. Tudo isso, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, com o qual temos um relacionamento eterno. Amém, Senhor. Isso mesmo. E para finalizar, certa vez um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos que caminham em relacionamento com ele. Onde Noemi teve de reaprender a descansar no Senhor, Boaz aprendeu a agir e descansar no Senhor, e Ruth aprendeu a obedecer, agir e confiar no Senhor. Tenha uma abençoada reflexão, que Deus abençoe, pois Ruth agiu e depois descansou no Senhor. Amém.